Quantos querem ouvir o Senhor nessa noite? Amém? Você quer entender a palavra de Deus hoje? Diga amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, querido. Por que Deus te trouxe aqui hoje? Por causa da palavra rema. Amém? Ou não amém? Porque a Logos, toda pessoa, qualquer pessoa, independente de ser crente ou não, tem acesso a ela. A Logos é aquilo que está escrito aqui, ó. No nosso país, toda pessoa tem acesso a essa palavra. Amém ou não amém? Então, a Logos você pode ter em casa. A Logos você pode ter no teu trabalho, em qualquer lugar que você for, se você tiver um tempo, você pode pegar a tua Bíblia e ter acesso à palavra Logos. Amém? Porém, a rema não é qualquer pessoa que tem acesso. Amém? A rema é somente aquelas pessoas para quem o Senhor quer entregar, quer revelar. Amém? Então você está aqui nessa noite, então é para você que Deus quer revelar a palavra dele hoje, neste lugar. Amém ou não amém? Você não está entendendo? A rema não é para qualquer pessoa. Diz para a pessoa que está do teu lado, fala assim, então você. Mas fala com mais ânimo, convence ele, amado, pelo amor de Deus. Fala assim, então você é privilegiado. Fala assim, porque Deus te trouxe até aqui para te revelar algo que ele não revela para qualquer pessoa. Amém ou não amém? Glória a Deus. Anima aí, querido, em nome de Jesus. Porque não é para qualquer pessoa que Deus revela. Então ele te trouxe, você veio, você está aqui. Satanás trabalhou o dia inteiro, a semana inteira, para te dar motivos para não estar aqui hoje. Mas você veio por quê? Porque a razão da tua vida é maior do que todos os motivos. Amém ou não amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no capítulo 12 de Números. Hoje é noite de Santa Ceia. Eu quero te dar uma palavra. Algumas igrejas fazem o culto de Santa Ceia separado, exatamente para poder pregar uma palavra relevante para o dia de Santa Ceia. Aqui nós fazemos o culto de Santa Ceia no culto de domingo. Porém, o Senhor nos direciona para darmos a palavra, amém? E essa foi a direção que o Senhor me deu nessa noite. Fecha os teus olhos, vamos orar. No nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, te louvar. Te louvo, meu Deus, por cada coração que está aqui, por cada pessoa que o Senhor trouxe a este lugar. Meu Deus, no nome de Jesus, eu não sei, ó Deus, o que Satanás fez, ó Pai, para trancar o céu, para fechar o céu, para impedir, ó Deus, a bênção na vida do meu irmão, eu não sei, Pai. Mas o Senhor sabe, e no nome de Jesus, ó Deus, envia agora um exército de anjos, ó Deus, para dissipar, ó Deus, todo o levante de Satanás. No nome de Jesus, ó Pai. Tua palavra diz, seja, ó Deus, o Senhor verdadeiro, e nós, todo homem, seja mentiroso, Pai. Então, Senhor, o certo é que nós dependemos de Ti e precisamos de Ti. Por isso, nessa noite, nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, porque nós cremos, ó Deus, que algo o Senhor quer falar conosco. Ó Deus, algo especial o Senhor quer nos revelar nessa noite, Pai. E não permita, Senhor, com que nenhum coração saia deste lugar, Pai, sem ter sido ministrado pela a Tua palavra, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Toma também aquele amado, Senhor, aquela amada que está participando deste culto de casa, que não pôde estar aqui conosco nessa noite, Pai. Estenda as Tuas mãos sobre ele, sobre ela, Senhor, e revela para ela essa palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e com a Tua verdade,
Confronta a nossa verdade, Senhor, para que o teu nome, Senhor Deus, seja estabelecido, teu reino estabelecido e teu nome seja em nós glorificado. No nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, leva cativo, Seu Deus, tudo aquilo, ó Deus, que ainda pode nos impedir de, ó Deus, tomar posse do que o Senhor tem para nós. Todo pensamento ou sentimento, Pai, que não vem de Ti, no nome de Jesus, caia por terra agora. E nós declaramos, Senhor, que somos livres no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Querido, crente calado é crente morto, tá? Então, no nome de Jesus, abre a tua boca e fala. Se você não fala, você vai falar agora em nome de Jesus. Deus vai te curar, em nome de Jesus, amém? Capítulo 12 diz assim, a partir do verso 1. Diz assim, e falaram Miriam e Arão contra quem? Contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Fala, misericórdia. Amém ou não amém? A palavra de Deus, deixa aberta aí tua Bíblia, diz no livro de Daniel, no capítulo 10, se não me engano o verso 10 ou o 11, quando o anjo veio responder a oração de Daniel, ele diz assim, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor, são o quê? Ouvidas as tuas palavras no céu. Amém ou não amém? Amém ou não amém, amado? Glória a Deus. Todas as vezes que nós oramos, que nós aplicamos o nosso coração a orar, por mais simples que seja a nossa oração ela é ouvida pelo Senhor. Amém? Ela é ouvida. Todas as vezes que você aplica o teu coração a buscar ao Senhor, Ele ouve a tua oração. Só que a palavra de Deus, nós estamos lendo aqui, diz uma outra situação que Ele também ouve, que não é na oração. Ele ouve quando reclama, Ele ouve quando murmura, Ele ouve quando se levanta contra alguém. Porque a palavra está dizendo aqui que Miriam e Arão falaram contra Moisés. No verso 2 diz, termina o verso 2 dizendo, e o Senhor o ouviu. E o Senhor ouviu eles falando. Continuando, diz assim, e era o varão Moisés muito, o quê? Manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Pensa num homem manso. Pensa num homem que produzia esse gumo do fruto do Espírito. Né? Você já parou para pensar? O verso seguinte lá, se não me engano, 21, eu vou ver. Não vou te passar a informação errada aqui não. Em nome de Jesus. Diz assim, não é essa. Meu Deus. Sei que eu vi esse trem hoje, tá aqui. Verso 22. Fala mais o fruto do Espírito. Verso 23. O verso 22 fala o fruto do Espírito. E o verso 23 diz assim, contra essas coisas não há lei. Quando Paulo diz que não há lei, significa que o fruto do Espírito não existe uma ocasião certa, um tempo certo, um motivo certo para que ele seja produzido. Ele pode ser produzido tanto na bonança quanto no meio de uma tempestade.
E aqui nós estamos vendo Deus falar a respeito, de Moisés, que Moisés ele era muito manso, ele era mais manso do que todos os homens sobre a face da terra. Então, nessa situação, ele estava produzindo, não era uma situação agradável, e ele estava o quê? Produzindo o fruto do Espírito. Que talvez você não consegue. Que talvez você dá um monte de desculpa porque você não consegue. Mas continuando, diz assim: e logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs aonde? A porta da tenda da congregação. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver o quê? Profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Aqui na igreja, pode ter outra pessoa com ministério profético, pode haver alguém profeta aqui. O meu ministério é profético, mas pode haver outro aqui nessa igreja com ministério profético, sim ou não? Sim. E o Senhor está dizendo aqui, se houver um profeta na casa de Israel, eu vou falar com ele, seja o que? Em sonho ou em visão. Eu vou falar com ele. Eu vou me revelar para ele. Mas ele diz assim: não é assim com o meu servo Moisés. Ou seja, Deus está dizendo: eu não falo com Moisés através de visão somente. Eu não falo com Moisés através de sonho. Com Moisés é diferente. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. No verso 8 diz o seguinte: boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era o quê? O que está escrito na Bíblia, amado? Leprosa. Como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, se não me engano, o dicionário Strong, que é um dicionário bíblico, diz que Miriam significa rebelião, significa maldição, significa leprosa. Esse é o significado de Miriam. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui no capítulo 12, que, bem no verso 1, que ela e Arão, elas se levantaram contra Moisés, que era o líder do povo, que era o profeta do povo,
que era por quem, através de quem Deus trazia direção, que era por quem Deus falava com o povo. Mas eles se levantaram contra Moisés. E eles, não tendo nada do que acusar Moisés, eles se levantaram contra Moisés, falando da esposa de Moisés, falando a respeito de Zípora. Eles olharam para Moisés, não havia nada que pudesse falar dele, e porquanto Deus falava através de Moisés, porquanto Deus trazia direção através de Moisés, e eles não tinham nada que falar. Talvez tivesse problema com Zípora, não sei se era esse o problema de Miriam, ou o problema de Arão, mas eles olharam para Moisés, e eles encontraram algo que eles acharam, julgaram, que não podia ser Deus que tivesse dado direção para ele. E eles começaram a se levantar contra Moisés, dizendo o seguinte um para o outro. Falaram assim, mas com tanta mulher aqui no nosso povo, por que Moisés foi achar logo uma estrangeira? Porque Cuxita, querido, vem de Cush. Cush, ele era neto de Cã, que era filho de Noé. E Cã, para quem não sabe, era o filho que foi amaldiçoado por Noé. Então, Zípora, ela não era cuxita. Zípora era midianita. Mas eles começaram a falar de Zípora como cuxita, por quê? Porque eles começaram a se referir, falar, essa cuxita, porque essa amaldiçoada, por ela ser estrangeira, começaram a se referir a ela, essa cuxita, essa amaldiçoada. Será que Deus não fala conosco também? Deus fala com a gente. Agora Moisés chega falando aqui, porque Deus falou comigo, porque Deus me deu direção para isso. Será que Deus só fala com ele? Olha a mulher dele. Será que Deus deu direção para ele casar com essa mulher? Uma amaldiçoada? Uma estrangeira? Com tanta mulher aqui no povo de Israel, será que ele não poderia ter vindo para cá e ter casado com uma delas? E por que eles falavam isso, querido? Porque quando Moisés saiu da casa de Jetro para ir lá e libertar o povo, ele deixou a esposa com Jetro. E Jetro foi levar a esposa depois. Ela tinha chegado por aqueles dias ali. E eles começaram a olhar para Moisés e começaram a colocar em xeque a autoridade. Começaram a duvidar da direção que Deus dava através de Moisés. Começaram a questionar as palavras de Deus que vinha através de Moisés. E eles afirmavam com essa, porque aqui o texto narra bem rapidinho, em poucos versículos, mas a situação não aconteceu em um dia. Aconteceu em vários dias. Eles se encontravam, um ia na casa do outro e começava a conversar e começava a falar mal sobre Moisés. E começaram a falar, e o que eles tinham contra Moisés ele fala que Deus fala com ele, mas será que Deus deu direção para ele casar com uma amaldiçoada? Com uma mulher estrangeira? E começaram a questionar, e começaram a se levantar contra Moisés. Um começou a contaminar o outro. Só que é o seguinte, querido, todas as vezes que alguém se levanta contra um homem de Deus, contra aquele a quem Deus enviou, Deus ouve. Se Deus ouve uma oração, se Deus ouve uma reclamação, se Deus ouve um levante, ainda mais um levante de alguém contra o ungido dele, que tem intimidade com ele, que fala com ele boca a boca, como nós acabamos de ler. Algumas versões diz face a face. E Deus ouviu ele se levantando. Então, querido, quando Deus ouve uma situação como essa, o próprio Deus se encarrega de consertar a situação. E como nós lemos aqui, chama ele. Como acontece conosco nos nossos dias. Mas como assim, pastor? Como que acontece nos nossos dias? Quantas vezes você chegou aqui em pecado?
E quando você ouvia a palavra de Deus, você sabia que você tinha que voltar e consertar. Quantas vezes você faz coisas erradas e quando você vai ouvir a palavra de Deus, Deus fala com você e expõe você e te dá a oportunidade de você consertar. Da mesma forma, Deus trabalhou com Miriam e com Arão. Chamou eles para onde, amados? Para a igreja. Chamou eles para a igreja. Porque Deus não trata nisso lá no churrasquinho no quintal da casa. Deus não trata desse tipo de coisa no cafezinho, lá na padaria. Deus não trata com esse tipo de coisa, querido, lá no quarto. Porque o quarto não é feito para isso. O quarto é feito para você entrar lá e clamar pelo Senhor e orar. Pelo menos é o que diz a minha Bíblia. Deus não trata disso, querido, no bar ou na lanchonete. Deus não trata disso numa mesa de restaurante, com duas pessoas conversando. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Aonde é que Deus trata? Deus trata dessa situação na igreja. Deus trata nessa situação na igreja. Por isso é que Deus está falando aqui para Moisés, e para Miriam, e também para Arão. Eu quero vocês três lá na igreja. Eu quero a presença de vocês três, lá que eu vou falar com vocês. É lá que eu falo com quem eu quero falar. É lá que eu me revelo, é lá que eu trago luz. Amados, ainda tem umas pessoas que falam que, não, eu sou desigrejado. Eu creio que não precisa congregar. Eu não acredito que precisa congregar. Aonde que está escrito isso? Deus não trata com pecado, Deus não trata com transformação de vida fora da igreja. É só na igreja. É só na igreja, não tem como tratar de uma outra maneira. E Deus aqui mandou chamar Miriam, Arão e Moisés. Vai lá na igreja, porque eu quero tratar com vocês. E você sabe quando essas pessoas chegam na igreja, você sabe quem é que está na portaria para receber ela? Não é um anjo, não é o casal que ficou para fazer a recepção da igreja. Quando essas pessoas chegam na igreja, quem recebe ela é o próprio Deus. É o próprio Deus que chega lá para poder falar assim, não, vem cá, eu estou aqui para te receber. É o próprio Deus que recebe ela. Por que Deus recebe a pessoa? Por que Deus se encarrega de receber a pessoa? Porque desde o momento que ela entra na igreja, Deus começa a falar com ela e mostrar para ela e incomodar ela que há algo errado, que ela precisa consertar, que ela está fazendo errado, que ela precisa consertar essa situação, que ela tem que parar com isso. Aí a pessoa entra na igreja e ela começa a ouvir a palavra. E quem está ministrando a palavra aqui em cima não tem. Eu sei o teu nome, conhece o teu nome. Talvez saiba até onde você mora. Saiba o tipo de comida que você gosta. Mas quem está pregando aqui em cima não conhece você na intimidade. Porque quem está aqui em cima, quem sobe aqui em cima para poder pregar, sabe até que você gosta de churrasco. Mas jamais vai saber o que você fala dele lá no churrasco. Mas aí, ele sobe aqui, ele começa a pregar a palavra de Deus e começa a trazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, e Deus começa a usar essa palavra para falar com ele. Começa a usar essa palavra para poder falar com ele. Sabe o que Deus está mostrando? Deus está dizendo assim, a mesma coisa que ele falou para Miriam e para Arão. Ele diz assim, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aí ele diz, boca a boca. Por que boca a boca?
Porque eu falo através da boca dele. Porque sou eu que falo através da boca dele. E se eu uso para falar através da boca dele, é porque eu não penso o que você está pensando dele. Eu uso ele para falar através da boca dele. Aí Deus com isso começa a convencer quem está ouvindo que quem está pregando é de Deus. Deus está mostrando, é injusto o que você está falando. É injusto o que você está fazendo. É injusto o teu julgamento. Por quê? Porque eu falo com ele. Eu falo através dele. Aí a minha Bíblia aqui está dizendo, assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e pôs. Por que a ira do Senhor se acendeu contra eles? Porque eles ouviram. Porque eles sabiam que Deus estava falando o que era certo. Deus estava trazendo luz no coração deles, na vida deles. Mas em nenhum momento você vê a atitude deles de se lançarem aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, falei contra quem eu não deveria falar. Em nenhum momento você vê eles fazendo isso. Você vê os dois, duros, em pé, olhando, sem falar nada, talvez com o coração cheio de mágoa, talvez com o coração endurecido de ódio, de soberba. Como muitas vezes, querido, eu estou te falando porque eu já estive nesse lado. Quantas vezes eu cheguei na igreja, eu tinha feito coisas erradas e o Senhor começava a falar comigo e eu sentado, especialmente em dia de ceia, e olhava para todo mundo como se eu fosse mais santo que todo mundo, mas lá no fundo eu sabia que eu não era. Quantas vezes nós chegamos, quantas vezes nós colocamos o nosso traseiro no banco da igreja e ouvimos Deus falar com a gente, e escanear a gente, e mostrar, contar a nossa história, a história da nossa semana, a história do nosso dia, como nós nos comportamos no trabalho, como nós nos comportamos em casa, como nós nos comportamos lá com os amigos, como nós nos comportamos no trânsito. Mas nós chegamos aqui, e chega aqui, e quer parecer santo para todo mundo. Eu não estou nem aí para a tua aparência de santo. Porque o que eu penso ou o que eu deixo de pensar não vai mudar nada. Mas o que o Senhor pensa faz toda a diferença. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles por causa disso. Porque não se renderam, porque não se dobraram, porque não reconheceram, porque não se arrependeram ali. Não se arrependeram, permaneceram de pé. Aí a minha Bíblia vai dizer assim no verso 10, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, ou seja, saiu, e eis que Miriam estava o quê? O que diz a tua Bíblia? Estava com lepra, ou leprosa, como a neve. Aí a gente tem a mania de ficar, nossa, lepra, né? E comparar com o mal de Hansen, né? Ou a conhecida hanseníase. Talvez seja isso que a Logos está querendo mostrar aqui, mas a Rema não está mostrando isso. A Rema está mostrando outro tipo de lepra. A Rema está mostrando aqui, querido, que a lepra, ela é uma doença ocasionada de quê? Da falta de arrependimento, falta de perdão, falta de perdoar e falta de receber perdão. E ela se torna leprosa aqui. Aí Arão olha para ela, né? E viu que ela estava leprosa, aí você pergunta assim, mas pastor, por que só Miriam ficou leprosa e Arão não ficou? Entenda, querido, as consequências de quem fala é um, mas as consequências de quem ouve é outra. Se você for ler
a história de Arão depois, você vai ver o tanto de coisas horríveis que aconteceu com esse homem. Aí você começa a perguntar de onde é que saiu isso, por que aconteceu isso? Talvez Arão não tivesse falado nada, mas ele emprestou os ouvidos para ouvir Miriam. Amado, não tem um só dia da minha vida, exceto aqueles que eu não encontro ninguém, que eu não falo com ninguém, de fora da minha casa. Mas não tem um só dia da minha vida que eu encontro com alguém, que alguém não vem querer falar mal de algum pastor ou de alguma situação para mim. Aí eu sou pastor da igreja. Você acha que eu sou menino de acreditar que não falam de mim? Não, eu não sou. Só que eu aprendi que eu tenho que praticar, que eu tenho que produzir o fruto do Espírito da mansidão. E o fruto do Espírito da mansidão não é você não irar, você fica irado. Eu fico irado, amado. Até um tempo atrás, meus dedos aqui, ó, esse aqui nem volta no lugar mais. Por quê? Porque eu ficava irado e eu descontava nas paredes de casa. Hoje eu não soco parede, mas eu fico irado. Eu fico muito irado. Quando Deus me revela algumas coisas, não, né? Porque Deus ele já vem, ele já sabe como chegar, como cuidar da situação. Mas quando eu descubro, amado, eu fico muito irado. Muito irado. A minha esposa já sabe. Ela me deixa eu ficar quieto, porque eu falo assim, não fala nada comigo, porque se eu falar, eu pego. Então deixa eu ficar quieto. Aí eu fico quieto. Aí vai passando. Aí o que eu faço? Eu vou para o joelho. Aí eu oro. A minha oração não é aquela, Senhor, maravilhoso. Senhor, abençoa fulano. Não, Senhor, Tu sabe a raiva que eu estou. Tu sabe que se eu encontrar essa pessoa na minha frente agora, do jeito que eu estou, eu não vou dar beijinho nele. Eu não vou dar abraço. E eu clamo, Senhor, não me deixe encontrar. Senhor, trata, vai tratando, no nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor não me deixa colocar as minhas mãos nela. Mas isso no nome de Jesus Cristo. Por isso eu quero, já que eu não posso colocar as minhas mãos, eu coloco ela nas tuas. E o Senhor vai fazer o que precisa ser feito. Porque Miriam, querido, ela permaneceu, ela não teve atitude nenhuma, ela não teve nenhum tipo de reação, de arrependimento. Então, quando a glória saiu, ela estava leprosa. E essa lepra não é algo natural, é algo espiritual. Que quando Arão viu, começou a clamar. Ah, não, ele chamou Moisés e clamou, pois, chamou Moisés saindo. Chamou Moisés pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora não ponhas sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora não seja ela como um morto que saído do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Aí o verso 13, quem foi clamar por Miriam? Foi Moisés. Foi Moisés que clamou por Miriam. E aqui, querido, nós vemos umas coisas interessantes. Porque olha só, não foi Arão. Por que Arão não clamou por Miriam a Deus? Quem sabe me responder isso? Porque Arão sabia que ele não tinha moral para chegar diante de Deus e falar, Senhor, cura ela. Senhor, cura ela. Você sabe por que ele não tinha? Porque ele ia chegar diante de Deus e ia orar, mas Satanás ia chegar e falar assim, você poderia ter
mudado essa situação. Ao invés de ficar dando ouvido para ela, você poderia exercer o teu poder de sacerdote, de sumo sacerdote, ter conversado com ela, aconselhado ela, mostrado para ela que não é assim. Então Arão sabia, então ele não foi diante de Deus, mas ele foi diante de Moisés. Só que essa ida dele diante de Moisés teve um outro lado. Ele estava pedindo perdão também, por ele estar dando ouvido para Miriam. Aí Moisés clamou, pois, ao Senhor, e dizendo o seguinte: ó Deus, roga-te que a cures. E disse o Senhor Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Por que Deus disse 7 dias? Aprende, porque é rima. Por que Deus disse 7 dias? Porque você tem 7 dias. É o ciclo perfeito de Deus, onde tudo se completa. Você tem 7 dias, a partir do momento que você sabe que você cometeu um erro, você tem 7 dias para você se arrepender. Depois de 7 dias, se você não se arrepender, aí só um milagre depois, para te livrar das consequências que serão terríveis. E Deus disse: não deixa ela 7 dias. E é interessante. Ele não poderia falar assim, ficar fechado, mas não era quem estava dentro do arraial que ficava fechado? Por que fechar fora do arraial? Ela vai ficar presa fora do arraial? Como assim? É que quando a pessoa, ela não se arrepende dos seus erros, ela acha que está dentro, mas ela está fora. Ela vai ficar fora. Quanto tempo dura, querido, essa lepra espiritual? 7 dias? 7 dias é o tempo que você tem para se arrepender dos teus pecados e voltar à tua vida como era antes. Mas se passar dos 7 dias, só Deus sabe quando que essa lepra vai acabar. Aí você fala assim: pastor, eu não estou entendendo nada. Amado, eu vou te explicar um negócio. Lá em Tiago, no capítulo 5, se você quiser abrir, você abra. Se não quiser, eu vou ler aqui. Eu comecei a entender a partir dessa palavra e alguns acontecimentos do mundo hoje, quando Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. Tiago 5, 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, o Moisés da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E o verso 15, e a oração, o quê? Da fé salvará o doente, e o Senhor o... E se houver cometido o quê? Seriam perdoados. Ou seja, a maioria das enfermidades é causada por pecado. Se não todas as enfermidades. Querido, por que você tem... A ciência vem explicando: ah não, o câncer tem se multiplicado hoje por causa disso ou por causa daquilo. Por que será que tem se multiplicado, amados? Não é porque a maldade tem se multiplicado? E aqui, nós vemos a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se ele tiver cometido pecado, seriam perdoados. Se o Senhor levantar um enfermo, é porque os pecados dele foi perdoado. E a gente continua lendo, para a gente poder encerrar. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, e disse o Senhor a Moisés, verso 14, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias, esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu
até que recolheram o quê? Miriam. Comparado a 40 anos, amado, não é nada. Mas o pecado de Miriam retardou a partida do povo em 7 dias. Em 7 dias. Comparado aos 40 anos, não é nada. Mas 7 dias. 7 dias. 7 dias. 7 dias ela ficou fora do arraial. Até se arrepender do seu pecado. Porque é a restauração completa do ciclo da lepra. E ela ficou 7 dias. Não era só à mercê da doença. Ela estava, se passasse salteadores, bandidos, e ela tivesse alguma coisa ali, ela com certeza seria roubada. Ela estava à mercê de tudo, amados. Não tinha companhia, estava à mercê do calor, porque eles estavam no deserto durante o dia, e também à mercê de quê? Do frio durante a noite. Porque o que Deus falou aqui para ela, dela ficar 7 dias fora, noutras palavras no meio do arraial, durante o dia está a minha nuvem, durante a noite está a minha coluna. Eu a proíbo de ficar perto. Ela vai ficar, por isso que Deus falou, vai ficar fechada 7 dias fora do arraial. Proibida de entrar. Proibida de se achegar à minha presença. Proibida de usufruir daquilo que eu determinei que seria bênção para o meu povo. E tem um monte de gente no nosso meio que estão proibidos de usufruir do melhor de Deus. Por quê? Porque são confrontados, sabe dos erros que cometeu, sabe que precisam se arrepender, sabe que precisam consertar, mas não fazem. Entra na igreja, ouve o Senhor falar. Termina o culto, a glória de Deus vai embora e ela volta leprosa para casa. E chega em casa, ao invés de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu preciso de Ti, me perdoa, Pai. Não, vai falar, não, mas falou lá na igreja, pregou tal coisa lá na igreja. Por que não acontece comigo? Por que não se cumpre comigo? Amado, é simples. O que Deus está dizendo hoje para você, demonstrando para você qual é o mal que o pecado causa na vida do homem. Depois de 7 dias, você para de sentir dor pelo pecado. E a pessoa acha que não precisa consertar mais. Muitas pessoas esquecem. E quer continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Chamou você hoje para dizer, olha, examina teu coração. E se arrepende daquilo que você encontrar de errado em você. Daquilo que você está fazendo de errado, conserta isso. Conserta. Porque o que Deus está dizendo para Miriam também, quando ele disse, você vai ficar fechada 7 dias, você estará 7 dias proibida de participar da minha mesa. Você não pode participar da minha mesa. Porque quando Jesus, ele morreu na cruz para que a gente pudesse ter o quê? Perdão dos nossos pecados. Quando nós decidimos que nós não vamos perdoar, e que nós também não queremos pedir perdão pelos erros que cometemos, o que a gente está fazendo? A gente está desprezando o sacrifício de Jesus. E nessa mesa não é servido uma outra coisa, um outro alimento, senão o corpo e o sangue que foi derramado por nós. Exatamente para que você tivesse perdão pelos teus pecados e para que você pudesse se arrepender e encontrar perdão, para que você pudesse perdoar também. Só que não é assim que a mesa do Senhor é tratada na maioria das vezes. É tratada como? Querem parecer mais santos do que todo mundo.
E muitas vezes participa da Santa Ceia só para poder mostrar para os homens que estão bem e não estão. E Deus está falando conosco hoje, porque Ele está levantando uma nova geração de adoradores, amado. Ele está sarando essa nova geração para ser verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade, não só de lábios. Deus não quer gente com cara de santo. Deus quer pessoas santas, separadas. Não são perfeitas. Você não vai achar na Bíblia Deus dizendo: eu quero que você seja perfeito. Não, por quê? Porque Ele sabe que não é possível a perfeição para nós. Mas Ele fala: sede santos como eu sou santo. Por que Ele fala? Porque santo significa separado. Seja separado. Eu sei que você vai tropeçar, que você vai cair. Eu sei. Mas todas as vezes que você tropeçar e cair, você clamar por mim, a minha Bíblia diz, Isaías 41, versículo 10, ele diz assim: não temas, eu tomo você pela mão direita e te digo, eu te ajudo. O problema é que eu quero inverter as coisas. Os crentes de hoje querem inverter as coisas. Como? Eles acham que pode mais do que Deus. Eles acham que pode chegar diante de Deus e está tudo bem, Senhor. E o Senhor virar as costas e você vai para casa. E o Senhor vai falar: então vai em paz. Ele não faz isso, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você faz. Esses dias atrás, querido, eu falei assim, vi até na afeição de algumas pessoas e não gostar muito do que eu falo. Mas nós somos ruins. Nós não prestamos. Nós não prestamos. Quanto mais rápido você se der conta que você não vale nada sem Deus, mais rápido você vai encontrar misericórdia para a tua vida. Porque nós não somos nada, amado. Nós não somos nada. Nós não somos nada. 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 Nós não somos nada. Não somos nada. Aleluia. Nós não somos nada. Nós não prestamos. Sem Deus nós não chegaremos a lugar algum. Nós nem saímos do lugar. Tudo que nós temos é dele. Veio dele. Amor. Tudo que nós temos veio dele. Tudo que nós temos veio dele. Veio dele. Veio dele. Ninguém te dá nada. Ninguém te dá nada. Pessoa que falar assim: olha, eu estou te dando esse presente. Eu é que dei. Esquece. Não é isso que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia diz que eu não posso receber coisa alguma se do céu não me for dado. Então, se você trazer algum presente para mim, ficar esperando que eu te abrace e te beije, ingratidão eterna, não traga. Porque se tu trouxer, quem está te mandando trazer é Deus. Eu sou grato ao Senhor porque você ouviu Ele e obedeceu Ele. Mas minha gratidão não é para você. A minha gratidão é para o Senhor, que olhou para mim e viu que havia uma necessidade em mim, e olhou para você, e Ele desejou abençoar alguém sobre a terra, e Ele falou para você: eu quero te abençoar, você vai lá no meu servo, você vai suprir a necessidade dele.
A recompensa do bem que você faz por mim, não vem de mim. Vem do Senhor. Porque foi Ele que mandou você trazer. Acabamos de falar sobre dízimos e ofertas. A recompensa da tua fidelidade com esse altar não sai daqui. Não é daqui. É do Senhor. Porque você só traz para esse altar aquilo que Ele te manda trazer. E acredite, você vai concordar comigo. Na maioria das vezes Ele te manda trazer um valor, mas você traz outro. Ele manda trazer um valor, aí você vai fazer as contas, tal. Não, não é esse, é aquele tal. Porque é a primeira coisa, querido, que vem na tua cabeça é o que Deus está falando para você. O resto é negócio teu. Minto eu aqui em cima? Ou é só comigo que acontece? Na hora que o Senhor fala, dá. Eu vou, Jesus. Essa semana eu comprei um sapato. E uma coisa que eu não erro, amado. Não erro. Assim, tem um monte de gente que fala assim, pastor, não compra nada pela internet que você sempre vai errar. Nunca errei. Nunca errei. E eu comprei um sapato e o sapato veio errado. Eu olhei para ele, olhei para o meu pé. Parecia um chaveirinho. Eu falei, misericórdia, Senhor. Aí eu fui orar, né? Eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Aí a minha esposa falou assim, devolve. Eu falei assim, eu vou ver. Aí eu voltei, orei. Que tudo eu oro, amado. Parece loucura, mas tudo eu oro. Tudo eu oro. Todas as coisas eu oro. Aí eu falei assim, amor, eu achei que eu tinha errado, mas não errei. Deus falou que aquele sapato não é meu. Esse sapato já tem outro dono já. E você vai entregar para ele depois. Tá bom, Senhor. Mas e o meu? E o meu, Senhor? Não sei. Não sei. Não sei. Mas esse vai ser de quem o Senhor disse que é para entregar. Amém? Glória a Deus. E foi o Senhor que mandou eu dar para essa pessoa. Então não espero dessa pessoa recompensa. Porque a minha recompensa não vai vir dessa pessoa. A minha recompensa vai vir do Senhor. Entende? Ele não é responsável pela minha vontade. Ele é responsável pelo que Ele me manda fazer. Entendeu? Ficou feliz? Amém? Mas vamos voltar para a palavra. Deus está falando que é para se arrepender. E Deus não traria essa palavra, querido, se não houvesse necessidade de arrependimento aqui nesse lugar. E Deus não falou com a pessoa que está do teu lado. Nem com a que está atrás de você, nem com a que está na frente. Deus falou com você. Foi contigo. Foi contigo. Foi contigo. Então, para que a glória do Senhor, quando ela sair daqui, você não se encontre numa situação que vá te deixar abismado ou constrangido, no nome de Jesus, fica de pé, nós vamos orar. Você não vai ter que sair do teu lugar e vir aqui na frente para poder pedir perdão. Se você tiver que pedir perdão para alguém, você vai procurar essa pessoa depois. Se você sentir essa necessidade, tá? Porque eu sei em relação... Por que eu chamei minha esposa aqui em cima? Porque eu sei que tem pessoas que têm aliança comigo e não tem com ela. E eu sei que tem pessoas que têm aliança com ela e não tem comigo.
E eu chamei ela aqui em cima, para que se alguém aqui tiver esse tipo de situação, conserta, amada. Conserta. Conserta. Todas as pessoas que a gente tem orado, colocado diante de Deus, as pessoas que sobem aqui nesse altar, amados, no nome de Jesus, a partir de agora, eu não estou dizendo aqui, tá? Eu quero que vocês entendam, mas eu preciso falar isso aqui. Eu não estou dizendo que tem pessoas que sobem aqui em cima para poder pregar a palavra que tem problema comigo, tá? Não estou falando isso. Amém ou não amém? Entenderam, né? Amém? Mas esse púlpito aqui, o Moisés dessa igreja, sou eu e a minha esposa. Ela é a Cuxita de que Miriam estava falando. Ela é a minha Zípora. Não sei se Zípora era tão bonita quanto ela. Mas ela a todas sobrepujas, como diz Provérbios. Amém. Quem tem aliança comigo, tem que ter com ela. Quem tem aliança com ela, tem que ter comigo. Quando falam dela, falam de mim. Quando falam de mim, fala dela. Quando me abençoam, abençoam a ela. Quando abençoam ela, abençoam a mim também. Quando a elogiam, estão me elogiando. Quando me elogiam, estão elogiando ela. Quando Deus abençoa, quando ela ora por você, a unção que está sobre a minha vida vai sobre a tua vida. Quando eu oro com qualquer pessoa, a unção que está sobre ela vai sobre a vida da pessoa que eu estou orando. Porque, querido, eu não sou um inteiro. Eu sou inteiro com ela. Eu sou 50%, ela 50%. E nenhuma pessoa que vai subir nesse altar aqui pode subir aqui nesse altar tendo problema comigo ou problema com ela. É melhor que não suba do que subir tendo problema com um de nós dois. Você sabe por quê? Porque Deus chamou Miriam, Arão e Moisés lá para a tenda, para a igreja. Deus chamou a Moisés, ou melhor, chamou Miriam e Arão para se achegarem. Não é isso que a Bíblia fala? Por que não fala com Moisés? Porque Moisés estava dentro da tenda, da congregação. Quando Deus estava na porta esperando Miriam e Arão, Moisés já estava lá dentro. Então o que Deus está dizendo hoje, querido? Que nós precisamos atentar para a necessidade do perdão, liberar perdão, pedir perdão, se arrepender. Se arrepender. Pastor, eu não acho que eu cometi pecado. Eu falo assim, não, ninguém se arrepende pelo que acha. Eu tenho um monte de coisa que eu acho que eu estou certo e Deus esfrega na minha cara dizendo que eu estou errado. Aqui na palavra dele. Senhor, mas ele brigou comigo. Mas a minha palavra está dizendo aqui, perdoa ele.
Mas ele me traiu, perdoa ele. Ele se levantou contra mim, perdoa ele. Está doendo, ora por ele. Tomei um prejuízo, estou sem dinheiro, dá uma oferta para ele. O que eu penso não pode mandar. Mas o que está escrito aqui nessa palavra é que tem que ditar as regras das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. E hoje à noite, amados, no nome de Jesus, mais uma vez, no domingo passado, eu preguei aqui sobre motivos e razão. Todos os dias nós temos motivos para a gente se levantar um contra o outro. Todos os dias. Mas hoje, que é dia de Santa Ceia, é um dia que a gente precisa rever a nossa aliança com o Senhor. E é um dia que nós precisamos rever a nossa aliança uns com os outros. No domingo passado, amado, eu descobri que eu deixava muitos motivos ditar as regras da minha vida e por isso eu a tratava ruim. Eu deixava muitos motivos ditar as regras da minha vida, por isso eu tratava meus filhos ruim. Não dava para ela o que ela merecia, precisava, não dava para os meus filhos o que eles mereciam ou precisavam de mim. E eu decidi no domingo passado, que nenhum motivo ia ser mais ou maior, mais forte do que a razão da minha vida, que é Jesus. E hoje, amados, diante de vocês, eu quero pedir perdão para você, amor, por todas as coisas que eu deixei de fazer, por todas as vezes que eu deixei de te amar, por todas as vezes que eu te privei da minha compreensão, da minha ajuda, do meu amor por você. E eu quero te pedir perdão pelos meus filhos também, porque quantas vezes eu deixo eles de lado por outras coisas. E hoje eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo a minha aliança contigo. E eu te prometo dar em dobro tudo que eu te privei até hoje. No nome de Jesus. Amém? E eu quero que você, querido, que é casado, que você, no nome de Jesus, que você faça isso também, nessa noite. Renove a tua aliança com teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. No nome de Jesus. Amém? Eu quero... Cadê tua esposa, Fernando? Chama ela lá, ela tá com... Hã? Ô Priscila. A Priscila tá... ela tá chamando a bênção, né? Viu? Vocês vão ser pais de mais um. Você vai ter um irmãozinho, David. Vai ser menino. Luiz Fernando Júnior. E o restante está rindo, evangeliza, tá? Porque tem uma promessa para essa igreja, que essa igreja vai crescer. Então, se você não evangelizar, o David e a Kimberly, que são novinhos aí, vai vir pelo menos uns 6 aí. Mas amém. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos... Quero que vocês dois sirvam a Santa Ceia por mim, por favor.
E você que é casado, amado, no nome de Jesus, você ouviu a palavra hoje. Pode servir, deixa eu só pegar deixa eu pegar para... Pega aí para mim que eu pego para você. Glória a Deus, está aqui. Segura para mim. Aleluia. No nome de Jesus, você ouviu a palavra hoje, amém? Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, amado, não permita que a glória de Deus se vá deste lugar. E quando ela sair daqui, você tem que permanecer. Você tem que estar... Não precisa não. Você tem que estar melhor. Você tem que estar melhor do que você estava. Não pior. Porque o que Deus trouxe aqui foi luz. Luz para que a gente possa enxergar aquilo que precisa ser consertado nas nossas vidas. Que precisa ser arrumado nas nossas vidas. E você sabe, meu amado, porque Deus te mostrou nessa noite. Deus te mostrou nessa noite. Deus te mostrou nessa noite. E não adianta você ficar dizendo assim, se o Senhor pegar e dizer assim, uma pessoa neste lugar está assim, assado, Deus hoje não vai fazer isso. Porque você ouviu a palavra. E Deus, Ele revelou a palavra para você hoje. Talvez você tenha lutado contra uma enfermidade há muito tempo. Há muito tempo. E ninguém acha a causa dessas enfermidades. São exames e mais exames, médicos e mais médicos, e você não descobre qual é essa enfermidade ou a causa dessa enfermidade. E hoje Deus falou com você. Hoje Deus falou com você. Hoje Deus trouxe luz sobre a tua vida e falou com você. Se você crê na palavra de Deus, amado, você vai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai derramar o teu coração diante de Deus. Você que está junto com a tua esposa, você pode compartilhar o teu cálice com ela, o teu pão com ela, renovar com ela a tua aliança, aliança de esposo, de esposa. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, levanta teu vinho e o teu pão no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós levantamos a Ti, Senhor Deus, apresentamos a Ti o vinho e o pão, Senhor. Naquela noite, Pai, em que o Senhor foi traído, em que a traição foi revelada, o Senhor pegou o pão, o Senhor partiu e deu aos Teus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, que foi moído por vós. Depois de haver ceado, Senhor, Tu pegou aquele cálice com o vinho e deu aos Teus discípulos, dizendo: tomai e bebei, todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por vós para a remissão de pecados. Senhor, hoje nós renovamos contigo a nossa aliança. Pai, ó Senhor, nós aprendemos, ó Deus, qual a importância, Senhor, de sermos, ó Deus, perdoados e de também perdoar. A importância de nos arrependermos, ó Deus,
pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Tua palavra, Senhor Deus, diz que 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a tua alma abomina. E a 7ª, Senhor, é aquele que semeia contenda entre os irmãos, como fez Miriam e Arão, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos participar dessa Santa Ceia, para que a vida do Senhor se renove em nós, em nome de Jesus, para que a nossa vida a partir daqui seja outra, meu Deus, na Tua presença, no nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Querido, olha aqui para mim, quando Deus mandou Miriam ficar fora do arraial por 7 dias, além de tudo aquilo que eu já falei para vocês, o que Deus estava dizendo para Miriam é que ela tinha que ficar longe dos outros, para não contaminar os outros, não com a lepra, mas com aquilo que levou ela a ficar leprosa. O nosso pecado, nós precisamos nos arrepender dele, porque ele contamina os outros. Ele contamina os outros. E nós não podemos de maneira nenhuma consentir com isso. Amém? Você que vai participar da Santa Ceia nessa noite, pode comer o pão, tomar o vinho. Você que está com a tua família, você pode compartilhar com ela, no nome de Jesus.